Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Nosso conteúdo de hoje é números racionais. Nós já estudamos o conjunto dos números naturais, que são quais números? 0 e todos os positivos, 0, 1, 2, 3, infinitamente positivo. Nós aprendemos o conjunto dos inteiros, que eram todos os naturais, ou seja, o 0 e todos os positivos, e todos os negativos, menos 1, menos 2, infinitamente para o lado negativo. Agora nós vamos estudar os números racionais. O que são números racionais? São todos os números que eu posso colocar em uma forma de fração. Ou seja, eu vou ter um numerador e um denominador. E olha só, tem que ter atenção a uma coisa. O denominador não pode ser 0. Por quê? Porque nós não temos divisão por 0. E aí, o conjunto dos racionais é representado pela letrinha Q. Mas de onde é que vem esses nomes? Racional, por exemplo. De onde é que vem o nome racional? O nome racional vem da palavra razão. Por quê? Porque os números racionais são aqueles que podem ser colocados na forma de fração. E fração nada mais é do que uma divisão, ou seja, uma razão. E por que a letrinha Q? Porque vem da palavra quociente. O que é o quociente? É o resultado de uma divisão. Agora nós vamos ver alguns exemplos de números racionais. Olha só. Aqui, esse círculo vermelho aqui, ele representa os números naturais. O verdinho representa os números inteiros. Tá vendo que o círculo vermelho está dentro do círculo verde? Por quê? Isso significa que todos os naturais são inteiros, mas nem todos os inteiros são naturais. E aí, os dois círculos estão dentro do azul, o azul que é os racionais. Então, todos os naturais e todos os inteiros são também racionais. Então, todos os naturais são racionais, porque, por exemplo, como é que eu coloco 1 na forma de fração? 1 sobre 1. O 2 na forma de fração? 2 sobre 1, ou 4 meios, tudo vai dar 2. Então, dá para eu colocar todos os naturais na forma de fração. Todos os inteiros também. Só que existem outros números que dá para eu colocar na forma de fração, que são os decimais exatos. Esses aqui que estão de fora aqui dos inteiros. Um exemplo, 0,02. Como eu coloco 0,02 na forma de fração? Eu coloco o número. A quantidade de casas depois da vírgula é a quantidade de zeros aqui no meu denominador. Se eu tenho 1, 2 casas, então eu vou ter 1, 2 zeros. Então, 0,02 é a mesma coisa que 2 centésimos. Outro exemplo, 9,6. Coloco o número sem a vírgula, coloco 1. A quantidade de casas depois da vírgula vai ser a quantidade de zeros. Eu tenho uma casa, então eu vou colocar 1 zero. Então, 9,6 é a mesma coisa que 96 décimos. Outro exemplo são as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? É aquele número que tem uma vírgula, mas ele se repete depois da vírgula infinitamente. Então, aqui, por exemplo, o 2 se repete infinitamente. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? É porque não tem fim. Então, olha só. Esse número que se repete depois da vírgula, nós chamamos de dízimas. Mais pra frente, a gente vai aprender como colocar essas dízimas na forma de fração. Mas, por enquanto, lembrem-se. Todos os números naturais são racionais. Todos os inteiros são racionais. Todos os decimais exatos são racionais e todas as dízimas periódicas. E quem não são os números racionais? Por exemplo, a raiz de 2. A raiz de 2 é não exata. Se você coloca lá na calculadora, dá 1,412, infinitos números diferentes. Esses números aqui, que são infinitos depois da vírgula e que não têm uma regularidade, eles não podem ser colocados na forma de fração, então eles não são racionais. E aí, nós vamos representar esses números racionais na reta numérica. Eu sei que está aqui o 0 ao centro, para o lado direito vão estar todos os positivos,
Para o lado esquerdo vão estar todos os negativos. Mas, por exemplo, eu tenho essa fração aqui, 3/2. Como que eu vou saber onde que fica o 3/2 na reta? Então, a maneira mais fácil de fazer é transformar isso aqui em um número decimal. Como que eu transformo em número decimal? Basta eu fazer a divisão de 3 dividido por 2, ou seja, o numerador dividido pelo denominador. 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. 1 não dá para dividir por 2. Coloco o 0 e a vírgula. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Então, 3/2 é igual a 1,5. Então, onde que vai estar 1,5 na reta? 1,5. Ele é maior que o 1 e menor que o 2. Então, ele vai estar aqui nesse intervalo, entre o 1 e o 2. Então, vai ser aqui, exatamente aqui no meio. 3/2. Outro exemplo. 1/2. 1 dividido por 2 dá 0,5. Onde que vai estar o 0,5 na reta numérica? O 0,5, ele vai ser maior que 0 e menor que 1. Então, ele vai estar aqui entre o 0 e o 1. Se eu quiser menos 3/2, a mesma coisa, é só olhar lá no lado dos negativos. Vai estar entre menos 1 e o menos 2. Outra coisa que nós vamos aprender é o módulo. Nós já estudamos o módulo lá dos números inteiros. O que era o módulo? É a distância do número até o 0. Então, por exemplo, qual que é o módulo de meio? Qual que é a distância do meio até o 0? Vai ser meio. E qual que é a distância do menos meio até o 0? Vai ser meio também. Então, não importa se o número é positivo ou negativo, o módulo sempre vai ser o próprio número positivo, porque é uma distância. Então, o módulo de mais meio, meio, o módulo de menos meio, meio também. Lembrando que o módulo é representado por esses dois tracinhos. Aqui tem outros exemplos, mas que quer dizer a mesma coisa. Ó. Módulo de mais 4/5 vai ser 4/5. Módulo de menos 4/5 vai ser 4/5. Módulo de menos 1/10 vai ser 1/10. Módulo de mais 1/10 vai ser 1/10. Ou seja, lembrem-se, o módulo ou valor absoluto, que as duas palavras querem dizer a mesma coisa, sempre será o próprio número, só que positivo. Não importa se ele é negativo ou positivo, o módulo sempre será positivo. E aí, agora nós vamos aprender a comparar os números racionais. Como que eu vou saber quem é maior? Se é o 3/10 ou 1/4? Olha só, tem algumas formas de eu fazer isso. Ou eu posso transformar eles na forma decimal, ou eu posso escrever eles com o mesmo denominador. Escrevendo na forma decimal, 3/10 vai ser o quê? 3 dividido por 10. 3 dá para dividir por 10? Olha só, não, coloco o 0 e o 0 e a vírgula. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 10, 30. Mas aqui, quando o denominador é 0, nem precisa fazer a divisão. Olha só, lembra que eu falei que a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas depois da vírgula? Então, eu coloco aqui o 3. Se eu tenho um 0, vai ser uma casa. Então, aqui eu vou colocar a vírgula, voltando uma casa. E aí, completo com 0, 0,3. Agora, aqui no caso de 1/4, eu vou ter que fazer a divisão mesmo. 1 dividido por 4. 1 não dá para dividir por 4. Acrescento 0 e o 0 é a vírgula. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. 2 não dá para dividir por 4. Acrescento 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então, olha só. 1/4 é 0,25. E quem vai ser maior? O 0,3 ou o 0,25? Eu olho pelas casas. A primeira casa dos dois é 0. Então, vou ter que ir para outra casa. Aqui é 3 e aqui é 2. Quem é maior? O 3 ou o 2? O 3, né? Então, isso significa que o 3/10, ele vai ser maior que 1/4.
Agora vamos supor que o número fosse 0,432 e o outro fosse 0,4545. Quem vai ser maior? Eu vou pelas casas. Aqui é 0, então não dá. A segunda casa, os dois é 4, não dá. Aqui a segunda, olha só. Aqui é 5, aqui é 3. Quem é maior? O 5. Então, esse número é maior que esse. Lembrando que a boquinha sempre fica aberta para o maior. A outra maneira, ou a gente transforma assim em decimal e eu vejo quem é maior, ou a outra maneira é eu transformando no mesmo denominador. Olha só, eu tenho aqui os denominadores 10 e 4. Sei lá, vou pensar aqui no denominador comum deles, vai ser o 40. Que número que eu multiplico por 10 para dar 40? Vai ser o 4. Então, se eu multipliquei aqui embaixo por 4, eu vou ter que multiplicar o numerador por 4 também. Quanto que é 3 vezes 4? 12, né? E aqui embaixo? Aqui é 4. Que número que eu multiplico por 4 para dar 40? O 10. Então, 4 vezes 10, 40. 1 vezes 10, 10. Ou a outra maneira é eu fazer o MMC. Aqui entre 4, ou 10 e 4. Dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Dá por 2 ainda. 2 dividido por 2, 1. Agora dá por 5. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, olha só. Significa que o meu denominador comum vai ser o 20. Então, aqui o primeiro vai ser 20 e o segundo vai ser 20. O que eu tenho que fazer para descobrir o numerador? Vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 3, 6. Aqui na outra, divido, multiplico. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Agora que os denominadores são iguais, eu posso comparar os numeradores. Quem é maior, 6 ou 5? 6. Então, isso significa que o 3 décimos é maior que 1/4. Então, podem escolher uma das duas formas, que sempre vai dar certo. Agora, nós vamos ver a adição e subtração de números racionais. Eu só posso, vamos relembrar aqui a adição de frações. Eu só posso adicionar ou subtrair frações se os denominadores forem iguais. Então, para eu fazer os denominadores iguais, eu tiro o MMC, aqui no exemplo, 5/6 mais 3/4. Vou tirar o MMC dos denominadores. O MMC de 6 e 4. Dá para dividir por 2, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Dá para dividir por 2 ainda. 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá, vou repetir. Agora dá por 3. 3 dividido por 3, 1. Multiplicando aqui tudo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC é 12. Isso significa que o meu denominador vai ser 12. E como que eu vou descobrir o numerador? Igual a gente acabou de fazer. Vou dividir aqui pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Do outro lado a mesma coisa. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Agora que eu tenho os meus denominadores iguais, eu conservo o denominador e eu posso somar os numeradores. 10 mais 9, 19. Essa é uma forma de fazer essa adição de fração. Outra forma que vocês já aprenderam é o método da borboleta. Então, olha só, o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui cruzado, como se fossem as asinhas da borboleta. 5 vezes 4, 20. Então, eu vou colocar aqui na anteninha da borboleta, o 20. 6 vezes 3, 18. Vou colocar aqui na outra anteninha da borboleta.
E aqui na bundinha da borboleta, eu vou multiplicar os denominadores. 6 vezes 4, 24. Então, olha só, como eu tenho uma adição, eu vou somar as anteninhas da borboleta. Então, 20 mais 18. E o denominador vai ser a bundinha da borboleta. Então, 20 mais 18, 38. O denominador, 24. Essa daqui é uma fração que dá para eu simplificar. Posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Lembre-se, sempre que eu for simplificar uma fração, o que eu fizer com o numerador, eu tenho que fazer também com o denominador. 38 dividido por 2, 19. 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, podem fazer tanto pelo MMC, como pelo o método da borboleta, ou ainda transformando em número decimal. Só que aqui tem que ter cuidado, porque nem sempre a fração vai ser um número exato, assim, um número pequenininho, então às vezes fica difícil. Quando eu transformei aqui em decimal, como que eu vou fazer essa subtração de decimal? Lembrem-se, é sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, 1,5 e 0,25, a vírgula embaixo da vírgula. Então, aqui, quando não tem nada, vai ser 0. 0 menos 5 não dá. Pego aqui, aqui fica 4, 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. Vírgula embaixo de vírgula, 1 menos 0, 1. Então, essa fração menos essa vai dar 1,25. Se eu quiser transformar esse 1,25 para a forma de fração, coloco o número sem a vírgula e a quantidade de casas depois da vírgula vai ser a quantidade de zeros. 1, 2, 1, 2. Então, 1,25 é a mesma coisa que 125 centésimos. Só que nem sempre vai estar a fraçãozinha assim, bonitinha, um menos a outra, um mais a outra. O que acontece? Lembra lá que a gente aprendeu adição e subtração de números inteiros? Lembra lá que na adição, se os sinais das parcelas fossem iguais, a gente conservava o sinal, e se os sinais fossem diferentes, a gente conservava o sinal do maior. Lembraram que a gente já aprendeu isso? Então, aqui é um exemplo. Aqui é mais 0,25, aqui é menos 0,25. Os sinais das parcelas são diferentes. Vou conservar o sinal do maior. Quem é maior, 0,25 ou 0,5? Olha só, vou olhar a primeira casa. Aqui é 2 e aqui é 5. Quem é maior, 2 ou 5? 5. Então, eu vou conservar o sinal do maior, que é negativo. E aí, eu vou subtrair as duas. 0,5 menos 0,25. Quando não tem nada, coloco o 0. Não dá para tirar aqui. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. 0, vírgula embaixo de vírgula, 0 menos 0, 0. Ou ainda, os sinais iguais. Nos sinais iguais, eu conservo o sinal e somo as duas normalmente. Posso fazer borboleta ou MMC, tanto faz. Fazendo MMC, o MMC de 3 e 2 é 6. Aí eu vou dividir e multiplicar. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Somando, 4 mais 3, 7. Então, eu vou ter 7 sextos. As dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tirar nas aulas do Meet, tá? Aqui ficam alguns exercícios para vocês praticarem isso aí que a gente acabou de aprender, dos números racionais. Então é isso, pessoal. Beijo, até a próxima aula. E aí, qualquer dúvida a gente tira lá na aula do Meet, tá? Tchau, tchau.